peço então, o governador, companheiro Kleber, faça a abertura, daí ele me devolve aí a condição e daí iniciamos aí com o PDG Carlos Silva, que é, na verdade, o coordenador deste evento também. Companheiro governador, quer fazer a abertura, então, do evento? E aí, Ok. Kleber, só para a gente combinar, como nós temos aqui o Sim, segundo vice-governador, o encerramento podemos convidar o companheiro Valdir para fazer o encerramento. Então, você faz a positivo. abertura e o vice-governador faz o encerramento. Positivo, positivo. Entendido aí. Todos estão ouvindo? Sim, sim, sim. Tá, ok. Então, boa noite a Ok. todos aí. Sejam todos bem-vindos. Realmente um público muito bom, né? Aqueles que têm interesse aí no assunto da Escola de Leonismo desta noite, que é projeto, um assunto muito importante, né? Então, sejam bem-vindos. Nós temos a presença aí do primeiro vice, nós temos 2 PCC, 4 PDG, e os demais companheiros, companheiras, eu vi que tem Léos também, e tem, acredito que tem outro distrito também que eu não consegui identificar, mas sejam todos bem-vindos. O assunto de grande relevância, lembrando que nós temos uma grande fundação, né, que nasceu em 1968 aí, para atender os nossos clubes e os nossos clubes poder atender as nossas comunidades. Mas para tanto isso, precisamos aprender, trabalhar projetos, grandes projetos, né, para poder receber esse subsídio e assim atender, fazer serviço de grandes impactos. Mas para isso nós vamos estar aprendendo hoje. Então, dando início à nossa escola, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, declaro aberta essa escola de leonismo, que vai trazer para nós, para os nossos clubes, os demais alunados que estão participando nesta noite, grandes aprendizado aí para nós desenvolvermos grandes projetos. Muito obrigado aí aos palestrantes que vão participar e assim podemos trocar grandes ideias e grandes conhecimentos. Voltando a palavra aí a quem é devido. Ok. Obrigado, companheiro governador. Então, de imediato, para não perder tempo, eu passo então para o companheiro Carlos Silva, que é o idealizador deste evento, né? Ele que sugeriu e tem umas ideias bem interessantes. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, companheiro PDG Carlos Silva. Boa noite a todos, boa noite, companheiro governador Kleber, boa noite, companheiro governador Valdir Michel, boa noite também, em especial, aos nossos ex-presidentes de governadores, o Cláudio Rigo, também o companheiro Péricles, e assim, então, convidando e cumprimentando a todas as lideranças que estão hoje na nossa live, e dizer que são todos bem-vindos para nós termos um momento de descontração, mas também de muito conhecimento, principalmente com este momento especial que estamos vivenciando, que é a elaboração de projetos para o nosso distrito LD1. A gente sente que a atenção dos clubes, quando se fala em projeto, é muito grande. Então, como nós coordenamos o GST a convite do governador Kleber, nós sentimos a necessidade de trazer alguns companheiros e companheiras que conhecem bem do assunto para tirar todas as dúvidas, porque eu acredito que, como o Distrito LD1 é um dos maiores arrecadadores do Distrito Múltiplo em termos de valores à nossa fundação, mas também ele é muito pequeno em termos de projetos, não é? Temos alguns projetos de envergaduras maiores, mas projetos de envergaduras menores e mais rápidos e também com mais mais focado à nossa comunidade, o Distrito LD1 ainda não tem. Então, conversando com o governador, com o companheiro João Santos, a gente pretende, com esta fala de hoje de todos, né, tentar fazer com que todos os clubes façam algum projeto voltado à sua comunidade, que marque, deixe a sua marca, né, na comunidade, deixe a sua marca do Lions, né, principalmente naquela entidade que precisa. E não precise se assustar, né, companheiros, com relação a fazer projetos. Não é difícil. Eu acho que não é, por isso que nós temos hoje algumas pessoas bem focadas e que já têm bons conhecimentos aí para nos dar todo o ensinamento, o direcionamento e principalmente trocar ideia para qual o projeto e para quem podemos indicar esses projetos. De fala, já está bem.
eu devolveria a palavra para o companheiro João Santos, para que então coordenasse aí com nossos palestrantes o tempo de cada um, e assim depois a gente volta aí no comentário. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Ok, companheiro PDG Carlos Silva. Então, nós teremos 4 apresentações nesta noite. Eu vou pedir que cada um, então, fale 15 minutos, aí, no máximo 15 minutos, para que a gente tenha, no final, aí, um espaço para a gente responder perguntas e debater o tema. Então, a pedido até de algumas pessoas, eu convido, então, eu só vou falar quem são os 4, então. A companheira Rosane Fontoura, que é do Lions Clube Curitiba Batel, vai ser a primeira a falar. E como a gente aqui, as damas têm preferência, né? Quem vai falar a segunda é a companheira Cirlei, que é presidente do Lions Clube Medianeira Parque Iguaçu e que também tem uma experiência grande de projeto. A companheira Rosane é do Lions Batel e ela faz oficinas de elaboração de projetos, ela é especialista nisso, então vai nos trazer bastante informações sobre isso. Depois, o companheiro Iliano, que é presidente da região sudoeste do distrito LD1, vai falar também sobre a experiência dele em projeto. E, por fim, o PDG Carlos Silva vai fechar essas apresentações falando um pouco aí sobre esse projeto, essa ideia dele de desenvolver no distrito LD1. Então, eu convido de imediato a companheira Rosane Fontoura e agradeço a sua presença aqui e a sua apresentação. Então, está com você. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Aproveito já para agradecer o padrinho, né? O seu Toshiro Ida, que não está no momento, mas que eu tenho o prazer aí de ter como padrinho. Vocês estão vendo a apresentação? Ok, está na tela. Então, é bem complexo a gente falar em 15 minutos sobre o tema de elaboração de projeto. Mas, e daí, pelo fato de ser pouco tempo, eu me atrevi aqui a trazer para os senhores 10 dicas que a gente considera de ouro para a elaboração de projetos que não pode, eu não posso deixar de colocar esse adjetivo, que é a questão de projetos sustentáveis, né? Sustentáveis no medido da capacidade dele se perpetuar, mas principalmente sustentáveis no sentido de que ele tenha uma entrega não só social, mas ambiental e econômica, né? Só para os senhores saberem rapidamente, eu tenho 20 anos de Banco do Estado e nos últimos 5 anos era basicamente na área de projeto, analisava a habilidade econômica, né, daqueles projetos dentro do Banco do Estado, uma carteira de recursos do BNDES, que a gente tinha apenas o viés econômico, né? Pagava, tudo bem, passava-se o recurso. Depois eu tive uma experiência que a gente teve em 91 no Japão, aonde até por sinal eu consegui esse período lá no Japão, porque a gente começou a colocar a análise da questão ambiental nos projetos, né, de fomento. Bom, para ser curta nesse momento, depois do banco, foram 10 anos de Secretaria do Meio Ambiente, com projetos com recursos do Banco Mundial, que é um outro olhar, né, porque daí é o poder público ali fazendo a execução de projeto, e nos últimos 14 anos, como o Joel já citou ali, eu estive numa coordenadoria de conselho de cidadania dentro da Federação da Indústria do Paraná. Claro que os senhores vão ver bastante aqui o meu comprometimento com o desenvolvimento sustentável, principalmente com a Agenda 2030, e depois eu explico o porquê. Daqui a gente tem uma imagem de um convite, né, que estão todos convidados para o dia 21 de setembro. Nós vamos fazer presencialmente aqui no espaço da Tuiuti, pelo Lions, uma oficina que daí sim vai dar para tratar melhor aí as coisas que a gente vai trazer. Primeiro, né, são centenas de definições de projeto, eu gostaria de já ter até por sinal, né, antes também da definição, eu sei que o Lions tem uma longa história, né, o banco de projeto a gente vê, e eu tenho aqui, claro, que pessoas que estão participando têm uma experiência longa, né, nas suas empresas em relação a projeto, então tem coisas aqui que eu talvez seja repetitiva para alguns, mas vamos, às vezes, repetir o óbvio do óbvio, que às vezes é importante nesse processo de aprendizado. Primeiro, que um projeto ele é um empreendimento de planejamento.
E daí eu lembro do meu querido ex-professor Belmiro Valverde, né, que dizia assim, o brasileiro, né, secretário aí de Finanças, tal, ele dizia assim, o brasileiro ele é bom do fazejamento, né, e ele não é muito bom no planejamento. Então, o projeto subentende que a organização, a pessoa está ali planejando as etapas futuras, né? Então, nessa definição fica bem claro que é um instrumento de planejamento e que ele consiste num conjunto de atividades, né, que são Companheiro, direcionadas. parou na primeira tela aqui, viu? Não, É, isso na primeira slide. Eu estou com a definição aqui do objetivo do projeto. O que a gente faz agora? Será que eu Ele está fecho? no slide 1 ainda, ele não está rodando. É. Ele não está no modo apresentação. Pois É, é, eu estava com uma apresentação aqui na minha tela, está com uma apresentação. agora está o projeto. É, Projeto segundo a ONU, agora tá, tela agora deu 2. certo? Tela 2 nós estamos. Então tá, então tá. Então aqui ó, essa definição é importante porque aqui ela vai trazer uma das coisas mais importantes do projeto que a gente às vezes confunde, né? A gente se preocupa num belo objetivo geral, a gente cria lá várias justificativas importantes, relevantes, mas aqui fica já um pouco claro da importância da metodologia, né? Do conjunto de atividades que você vai ali colocar, e principalmente a ideia de que elas sejam coordenadas, porque tem projeto que a gente chama, né, de Jack o Estripador. São partes que vêm de diferentes profissionais que junta e manda, né? Bom, e com o fim de alcançar os objetivos específicos. Aí também uma palavra muito importante que às vezes a gente não dá devida atenção, que são os objetivos específicos. Vale a pena ter, porque é aí que a gente vai ver a entrega, o resultado do projeto dentro de limite e orçamento, né, de período e tempo, né, que é ali o conceito de projeto. Então, aqui, reforçando, ele é um instrumento de planejamento fundamental, ele é um instrumento de gestão, e a gente fala bastante que ele é um instrumento de comunicação. Na teoria da comunicação, o básico do básico é que eu tenho um emissor, uma mensagem e um receptor. O emissor somos nós, Lions. A mensagem é o projeto, é o nosso propósito, nosso objetivo. E o receptor é aquele, uma hora vai ser o governo do Estado, uma hora vai ser um parceiro internacional, outra hora vai ser uma empresa XYZ. Mas né, a gente está aqui falando um pouco do projeto como instrumento de captação de recurso. Então, a primeira dica que eu dou para quem entra no mundo dos projetos é buscar os editais, é ler edital. Porque o edital ele vai trazer várias coisas. Uma das coisas é a linguagem mais adequada para você escrever o teu projeto. O teu projeto pode ser excelente, mas às vezes ele não está alinhado à linguagem daquele edital. Né? Uma empresa X lança o edital, provavelmente, ela tem uma missão, ela tem um propósito. Então, como o meu projeto vai contribuir para o alcance daquela missão? A mesma coisa acontece nas chamadas públicas de governo. Né? Ele vai, para fomento, ele vai chamar uma organização, mas ele está, de certa forma, definindo um job, definindo um objetivo. E às vezes a gente tem um projeto ótimo, maravilhoso, só que ele não entendeu a que o edital se propõe. Portanto, né, a leitura digital, também reforço aqui que a gente aprende fazendo, né? João, quando faltar 5 minutos, você levanta a mãozinha que eu sei, tá? Ok, Muito bom. está na tela, parou na slide 2, viu? Não, Aí, ó, não então não parou. sei o que acontece. Agora, consegue ver? Ele não está no modo de apresentação. Você tem que Mas ir ele, para o Está no slide ele... 5 agora. PowerPoint e passar um por um, não tem problema. Eu estou no PowerPoint, passo um por um, mas às vezes ele fica aqui quando diminuo, vocês veem. Agora vamos ver lá, se vocês estão vendo os 5W e 2H. Isso. Sim. Então, deixa eu continuar por aqui. Ó. 5WH, com certeza todos aqui sabem. E, normalmente, quando a gente vai fazer até uma oficina, a gente não começa com os termos, né, às vezes cabeludos, que vêm assim, determinados roteiros. A gente vem com essa lógica de raciocínio que a gente, não, qualquer projeto, a gente sempre tem que, né, usa a mãozinha aqui, né, dos 5Ws. O que você quer fazer? Né, que é o objetivo geral. Por que se quer fazer? Que é justificativa. Até no quê, no porquê, tem o objetivo geral e o objetivo específico. A justificativa, como, a metodologia, onde, o where, né? O como é o know-how, é como fazer, com quem, os parceiros, para quem, os beneficiários, quanto custa, né? Qual o investimento, né? O how much.
E o quando, né? Quando que vai acontecer o when, né? Os 5Ws, 2H. É uma metodologia ágil, muito fácil, de você, numa folha, né? A gente também, às vezes, costuma fazer isso, é colocar essas 5 respostas, né? Aí, passou do slide ou não? Para tirar essa dúvida. Não, tá no 5 aí. Tá, então eu vou lá aqui Agora no foi, resumo. vocês. Eu não sei o que acontece aqui. Vamos lá. Daí tem a questão do que eu acho importante, bem rapidamente, é mostrar que projeto ele faz uma parte de um sistema maior na hora do planejamento. Então, se eu tiver pleiteando recursos, principalmente com o poder público, né, eu preciso conhecer os programas de governo municipal, estadual, federal, dependendo de onde eu vou solicitar e fazer a parceria, porque, na verdade, as políticas públicas, os diretrizes, são feitas por meio de programas, e os programas são feitos por meio de projeto. Então, sempre vale a pena a gente fazer essa relação, que a gente brinca dos P's, né? A língua do P. Porque abaixo do projeto a gente tem práticas, e eu vejo que o Lions tem várias práticas, atividades, que não necessariamente estão estruturadas num projeto. Tem o seu valor, mas não necessariamente são um projeto, né? Então, aqui, ó, eu estou com uma imagem que eu vou ter que mudar para reduzir para os senhores verem, que a segunda dica seria a equipe ideal, né? Na hora de montar a equipe ideal, o ideal, né, é que eu tenha elementos dentro da equipe que tenha o conhecimento, né, conhecimento específico daquela área, habilidades, são diferentes habilidades, tem um que sabe escrever, outro sabe vender o projeto, outro sabe, tem relacionamento com a comunidade que está atendendo, e o último, principalmente, a atitude. Porque também não adianta ter vários projetos, né, que a gente diz na gaveta ou no computador e não ter essa atitude de ir atrás, né, dos seus possíveis parceiros, né? A próxima imagem que eu estou aqui, que eu considero como a dica número 3, é que a gente deve, eu acho, fazer esse caminho, já que a gente precisa atender programas, políticas e plataformas mundiais. Principalmente o Lions, por ser uma organização internacional, é mais fácil conversar nessa plataforma que é internacional. Dou parabéns ao Lions, que vai fazer 20 anos quase que aderiu ao Pacto Global, e faz uma coisa que chama, né, o tal do COI, Comunicação do Engajamento. E ali estão centenas de projetos. Essa é uma contribuição que eu fiz aí quando acabei de entrar, que é só para as pessoas entenderem que a gente pode e a gente faz os ODS acontecer. Esse exatamente é um mapinha bem rápido que eu acabei fazendo do relatório que o pacto aqui não, desculpe, o distrito do Batel fez para dizer, ó, Pacto Global, nós contribuímos dessa forma. Na verdade, tem 33 ações ali, eu coloquei, dei fazer algumas, principalmente na questão da saúde, trabalha a questão da doação do sangue, do Maio Amarelo, do Setembro Lilás, Outubro Rosa, doação de soro fisiológico. 5 minutos, companheiro. Ok, esse era o meu medo. Vamos lá. Aqui a gente tem os projetos de outros distritos com diversas causas. Dica número 4. Na hora da escrita do projeto, tomar cuidado com os adjetivos, que é muito fácil dizer que a comunidade é vulnerável, mas me diga se ela é vulnerável em relação à renda, vulnerável em relação à moradia, vulnerável em relação econômica. Eu estou aqui com $2, que significa o que é extrema pobreza. Segundo a ONU, a extrema pobreza é viver com $1,90 por dia. Eu preciso dar os indicadores. Vamos avançar? Essa é a importância que vocês acho que não estão vendo. Vamos lá, vou ter que abaixar, né? Que são a necessidade de escrever os objetivos específicos na visão do SMART, específico, mensurável, alcançável, relevante e dentro de um período do tempo. Aqui eu trouxe algumas reflexões, esse material vai para vocês, sobre a justificativa. Quando digo por que meu projeto é importante, aqui eu aprendi, por sinal, numa oficina em Israel. Ele fala lá em PEST, e eu incluí ali agora o AEG. Por quê? Se a gente fala que as empresas estão usando o ISD, eu preciso dizer, o meu projeto contribui isso na questão ambiental, isso na questão social e isso na questão governança. Então, e daí, nada melhor do que um bom ouvido também. A justificativa, eu tenho que mostrar a realidade da comunidade, mas eu tenho que fazer um pouco disso, de que olhar o contexto maior daquela realidade. Metodologia, aqui a gente podia falar da importância de pegar o objetivo geral,
abrir os objetivos específicos e daí sim escrever as atividades e os recursos utilizados em cada atividade. Dica número 8. Não existe bom projeto se não tiver número. A gente vê um monte de projetos cheio de coisinhas bonitas, mas não tem adjetivos, mas não diz exatamente o que vai mudar, e a gente precisa de números. Aqui, falando aí da importância do conceito estrutura versus estratégia, não misturar organização com o projeto, são coisas diferentes, né? Porque eu tenho que dar conta da minha organização e eu estou pedindo, solicito recurso para um projeto. Essa é uma grande diferença, que é um caminho que tem que ser aprendido. A ideia de que o small is beautiful, às vezes é começar devagar, não vai muito rápido, não, porque a coisa mais fácil do mundo dos projetos é elaborar o projeto. A mais difícil é executar e a mais difícil ainda é a prestação de contas. Começo, meio e fim. A ideia também, que eu encerro, então, a importância de fazer o cálculo do per capita. Pega o investimento total, pega o valor total e divida pelo número de pessoas beneficiadas. É coisa que eu herdei lá, principalmente do Banco do Estado, mas hoje funciona muito. Hoje até o ROI, né, o retorno do investimento nos projetos sociais, estão sendo pedidos. Eu ia falar do banco, não vai dar, e uma sugestão, que eu acho importantíssimo o banco do Lions. Mas eu gostaria que ele tivesse na primeira página e que tivesse umas figurinhas que todo o público externo pudesse ali conhecer os projetos e, de repente, fazer uma transferência de Pix ou fazer qualquer coisa no sentido de mobilizar. Eu acredito muito no financiamento coletivo, porque eu apoio vários projetos que é fácil dar 30, 40 reais por mês e uma hora ver ali o resultado. Pela exiguidade do tempo, eu agradeço e desculpe da correria e da apresentação aí que não rodou muito, né, de acordo. Obrigada, João. Foi excelente, companheira. Você ainda sobrou 2 minutos aí. Mas muito obrigado. Foi excelente a sua apresentação e certamente, mesmo com o tempo exíguo aí, transmitiu o seu recado. Eu, de imediato, então, convido a companheira Cirlei para fazer a sua apresentação. Enquanto a Cirlei vai se preparando lá, pode abrir seu microfone, Cirlei? Sim, já abrimos, né? Estão me ouvindo? Estou ouvindo bem. Todos ouvindo? Vamos ver a nossa... Acho que tem que tirar outra apresentação para a gente conseguir. Só um Companheira Rosane, só É. saia da sua apresentação, só descompartilhe lá no screen. Mas assim, Aí, até que... ok. Agora pode apresentar. Desculpe, mas eu vou sair do modo mais... Não, já saiu, companheira Rosane. Passa aí. Ah, então tá bom. Ok. Eu acho que depois dessa apresentação da companheira Rosane, né? Parabéns, companheira, né? Pela apresentação excelente, né? E a gente vai falar aqui assim um pouquinho da nossa experiência aqui, né? Na nossa divisão, e mais assim até como sou companheira Leão, mas eu também sou presidente da MESF, que é essa associação que atende pessoas surdas de 7 municípios aqui da região, né? E hoje a gente pode dizer que praticamente todos os programas e projetos que a gente desenvolve, aqui na MESF, são através de busca de recursos de editais, de projetos, de empresas, através dos fundos municipais, que a Karina depois vai falar um pouquinho da importância dos nossos Lions Clubes, participarem dos conselhos municipais. A nossa apresentação, companheiro Carlos, ela não vai focar-se somente nos projetos da fundação. Eu acho que nós, enquanto clube de serviços, nós podemos focar em outras formas também de captar recursos, sabe? E, para isso, a gente tem que, de repente, organizar também estruturalmente os nossos clubes, né? Vou falar uma experiência rapidinho do nosso Lions Clube Medianeira Parque Iguaçu. A gente sabe que tem o Estatuto do Lions Internacional, que nos dá todo o respaldo, mas nós fizemos uma comissão nesse ano e elaboramos o Estatuto próprio do Lions Clube Medianeira Parque Iguaçu, que ele já foi aprovado em Assembleia Geral para tal, e
partir desse estatuto, a gente está entrando com pedido de reconhecimento de utilidade pública municipal, aqui na Câmara de Vereadores, né? Com esse título de utilidade pública, nós vamos conseguir buscar recursos também de outras formas. E hoje o nosso Lions Club participa dos conselhos, inclusive eu sou presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, que capta muitos recursos através da destinação do imposto de renda. Então, se nós, enquanto clube de serviço, também estivermos, né, bem estruturados, com um programa, desenvolvendo um programa, a gente também vai conseguir receber recursos, captar recursos desses fundos municipais. Então, a importância da gente também estar atento, né, participando das ações da comunidade. Eu vou passar para a Karina agora, para ela passar um pouquinho assim, do que a gente preparou aqui sobre a nossa visão, né, de elaboração de projetos. E deixamos claro também que nós vamos estar abrindo aqui, na própria entidade aqui, para a divisão F e outras pessoas que queiram participar, também uma oficina presencial de elaboração de projetos. Depois vamos conversar com o companheiro PDG Carlos, né, para a gente já definir um dia, um sábado ou um domingo, né? Vamos fazer uma oficina prática de elaboração de projetos. Karina, vou passar para ti agora. Boa noite novamente. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma colocação que a gente alinhou a nossa fala, agora estou vendo que da forma correta, porque a nossa fala vai vir exatamente para complementar a fala da dona Rosane. Foi perfeita. Toda a estrutura de um projeto, mas assim, a nossa fala, ela vem encontrar o quê? Para eu chegar a escrever um projeto, o que eu preciso ter em mente? Eu preciso conhecer a demanda do meu município. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Então, se eu conheço as necessidades, se eu conheço a minha demanda, se eu tenho participação nos conselhos, né, se eu vou até a comunidade, conheço as suas necessidades, já é um grande passo para eu poder escrever o projeto. Projetos de impactos que atingem públicos maiores, né? Eles têm muito mais chance de serem financiados, de serem aprovados, do que um projeto simples, por exemplo, de cadeira de roda, né? Ou uma de arrecadação de, não sei, alguma coisa, uma cesta básica. Não. Qual que é o impacto desse projeto? Realmente ele vai fazer a diferença na vida de alguém, na vida de uma comunidade, na vida do meu município? E eu, assim, enquanto assistente social, sou formada em serviço social há 15 anos, e por experiência própria, sinto na pele o quanto um projeto bem feito, bem estruturado, qual é o impacto que ele tem na minha comunidade, como ele muda a vida dos meus usuários. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é, antes de escrever o projeto, conhecer a necessidade da minha comunidade. Quando eu entendo a necessidade da minha comunidade, é muito mais fácil para mim elaborar projeto. Ele fica muito mais eficaz, ele tem um impacto real na minha comunidade, eu consigo identificar as necessidades locais, e quando eu consigo identificar isso, eu consigo direcionar da forma correta a estrutura do meu projeto. A minha justificativa, o meu objetivo. Parou no primeiro slide também, não seguiu os slides. E agora? Você tem que selecionar a tela aí no seu computador original do PowerPoint, não de apresentação, ok? Assim? Assim. Isso, perfeito. Tá, então assim, desculpa, gente, agora vamos alinhando. Quando eu consigo identificar a minha demanda, eu consigo estruturar da forma correta o meu projeto. Ali eu tenho uma boa justificativa, ali eu tenho um bom objetivo geral do meu projeto, eu tenho um bom objetivo específico, eu consigo desenhar a minha metodologia, eu consigo colocar uma planilha orçamentária correta, eu consigo mensurar os impactos desse projeto, mas isso não é possível se eu não conhecer a minha demanda. Então, por que é importante eu identificar as demandas locais? Eu trouxe 2 imagens para vocês. Isso aqui é a MESP, tá? Essa primeira imagem é o nosso barracão antigo. O Lions entendeu no nosso projeto a necessidade
da comunidade atendida pela MESP, dos usuários atendidos pela MESP, saírem daquele espaço, que era um espaço precário, pequeno. Para vocês terem uma noção, quando estava temporal, ventava, o teto subia e descia. A gente pensava assim, agora vai o teto não ia. Aí o Lions percebeu a nossa necessidade, a gente conseguiu justificar muito bem o projeto, e foi um aporte extremamente importante, um dos aportes para a construção da nova sede, que é outra imagem. Hoje nós temos uma sede maravilhosa, de um impacto imensurável, que atende muito mais pessoas surdas ou com deficiência auditiva. Mas, para isso, eu precisei provar, né, para o meu apoiador o impacto que ele teria. Eu precisei apresentar a demanda, ele precisava visualizar naquele papel a necessidade daquela instituição para poder contemplar o projeto. Todo projeto ele precisa levar alguns pontos em consideração. Relevância. Projetos alinhados, então, com a real necessidade da comunidade. Sustentabilidade. A MESP, por exemplo, teria condições de manter essa estrutura depois que o Lions fosse lá ou qualquer outro apoiador fosse lá e investisse dinheiro? A instituição teria capacidade de manter isso depois? A gente teve que provar isso no projeto. Eficiência. Os recursos colocados nesse projeto realmente serão utilizados para aquilo que a instituição colocou descrito lá? Então, isso eu preciso colocar muito bem dentro do meu projeto. Engajamento da comunidade. A comunidade que a MESP atende, ela entende a necessidade também dessa nova estrutura? A comunidade participa das ações desta instituição? E tem uma frase que a Sirlei sempre me fala quando a gente escreve o projeto: Karina, pensa na comunidade. A comunidade ajudou tanto a instituição, então eu tenho que pensar em projetos que a minha porta esteja sempre aberta para a comunidade. Por exemplo, hoje o público-alvo da MESP são pessoas surdas com deficiência auditiva, fissurados e crianças e adolescentes com transtorno de processamento auditivo central. Quando eu falo em abrir para a minha comunidade, a gente atende um público diferente. Idosos, por exemplo. Idosos da comunidade que vêm para a MESP fazer diversas oficinas. Isso também é importante eu colocar no meu projeto. Não é um público específico. Além da instituição abrir para aquele público específico, ela está aberta à comunidade. Então, a gente faz projetos diferenciados para todo o público. Deixa eu passar a primeira. Tá, a Rosane colocou muito bem a questão da equipe. Precisa ter uma boa equipe. Essa equipe tem que ter algumas coisas alinhadas na hora de escrever o projeto. Ela precisa entender que ela precisa pesquisar quais são as reais necessidades da minha comunidade, fazer uma análise dos dados, qual que é o impacto que isso vai ter na comunidade, quais são os indicadores sociais, econômicos e de saúde da minha comunidade. Mais 5 minutos. Ai, meu Deus, eu tenho tanta coisa para falar. Fazer reuniões. Eu vou falar um pouquinho, como a Sirlei comentou, sobre os conselhos. Eu vou até pular o meu slide, porque eu quero chegar na parte dos conselhos. Só um minutinho, por favor. Oi? Só um minutinho, por favor. Eu cedo metade do meu tempo para você. Ai, que bom, obrigada. Mas já que eu comecei a falar de conselhos, depois eu volto no slide que também é bem importante. Hoje, a MESP, vou dar um exemplo da MESP, está inscrita em vários conselhos. Da criança, da mulher, do idoso, pessoa com deficiência. Por que que a gente está inscrito nesses conselhos? Porque, por exemplo, dentro do nosso município, Conselho da Criança e Conselho da Pessoa Idosa, existem fundos de arrecadação de recursos. Toda instituição ou clube de serviço que tiver uma inscrição dentro do Conselho da Criança, eu estou falando do município de Medianeira, ou da pessoa idosa, tem direito a escrever projetos de cunho de imposto de renda ou para receber emendas parlamentares, porque eles têm um projeto inscrito dentro do conselho, desses dois conselhos, que garantem que eles executem um serviço de uma política específica. Por exemplo, nós temos a inscrição dentro do Conselho da Assistência Social. Não basta eu ter a inscrição é uma questão bem complexa, tá? A Sirlei até deu a ideia depois, vou falar primeiro, da gente fazer uma capacitação só sobre inscrição em conselhos,
Porque hoje, gente, o país está vivendo, dentro da política da assistência social, por exemplo, um reordenamento da assistência, ou seja, obrigando instituições a executarem serviços de assistência social. Não é eu entregar uma cesta básica de vez em quando, não tem nada disso. Esses serviços de assistência social, eles já vêm tipificados numa cartilha. Eu não posso escolher o tipo do serviço. Ele já vem dito qual é o serviço que deve ser executado e eu, enquanto instituição ou clube, vou me enquadrar em um deles. Karina, se tu me der um adendo agora aqui, só para... muitos companheiros vêm nos perguntar, por exemplo, Serdei, o nosso clube poderia solicitar uma emenda parlamentar, por exemplo, né? O nosso clube faz atividades de assistência na área da saúde, na área da educação. Não, o nosso clube não está apto a pedir uma emenda parlamentar. É justamente por isso que a Karina está falando. Eu sei que tem muitos Lions Clubes que desenvolvem programas desses, né? E que têm o registro nesses conselhos. Eu acho assim que é um caminho muito certo que nós vamos tomar, né? Eu acho que de agora em diante, os Lions também se adequarem das políticas, que é uma forma da gente participar e desses fundos, né? E se capta muitos recursos. Isso se também tiver o empenho, né, de todos os leões da comunidade em fazer grandes campanhas da destinação do imposto de renda para esses fundos. E a gente pode falar que Medianeira, por exemplo, tem capacidade de praticamente 8 milhões de reais ficarem no município de destinação do imposto de renda. Então, vocês imaginem quanto que pode ser feito, né? Se os Lions estiverem engajados, estiverem, né, aptos, quer dizer, é mais uma forma de que a gente pode estar usando esses fundos. Os fundos geralmente têm um banco de projetos também, esse projeto fica lá. Então, já pensou os Lions também, né, terem projetos cadastrados no fundo da pessoa com deficiência, no fundo da pessoa idosa, no fundo da criança e do adolescente. Quer dizer, quantas coisas, né, quanta a gente pode, quantos projetos nós poderemos desenvolver na comunidade. Assim, só dando uma pincelada para vocês sobre emenda parlamentar. A emenda parlamentar, ela pode vir através da assistência social, educação ou saúde. A MESF já desenvolve projetos com as três áreas, tá? Então, assim, da assistência a um método específico, como esse que eu falei para vocês, da tipificação da assistência social. A saúde, eu preciso ter um cadastro dentro do CNES, né, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Na educação, eu preciso ter um cadastro dentro do FNDE. Então, todos esses, a gente perambula por todos esses caminhos, tá? Então, a gente tem experiência de execução de emenda parlamentar por todos esses caminhos. Só que para chegar até lá, eu preciso comprovar, independente se assistência, educação ou saúde, que eu já desenvolvo algo da área. Eu não posso apresentar um projeto pedindo uma emenda parlamentar para essas três áreas, por exemplo, que eu pense ainda em desenvolver. Não. Quando vocês forem escrever, isso é um detalhe específico das inscrições dos conselhos, por exemplo, eu já tenho que estar executando, tá? Essa tela que vocês estão vendo é uma pincelada, assim, tipo, é um mindinho da documentação exigente que exige para ter inscrição dentro do conselho. Aqui vocês já podem perceber nitidamente que para eu desenvolver um projeto, para ter direito ao recurso do fundo, recebendo uma emenda parlamentar, por exemplo, da assistência, e ter direito a pegar esse recurso e executar o projeto, eu preciso comprovar para o município que eu já executo algo assim. Então, eu preciso ter ou uma sede própria, então tem que ser algo palpável. Não pode ser algo que vai ainda acontecer. Tá? E, por exemplo, Medianeira não aceita nenhuma inscrição, seja de clube ou de instituições, com menos de 3 anos de execução. Então, assim, até é um embate, né, que as instituições têm com os conselhos, com o poder público, porque isso não obriga o poder público a financiar. Muito pelo contrário, eu tenho que provar para o poder público que eu tenho capacidade sozinha de executar um projeto,
gratuitamente para o público, para que depois eu possa pedir recurso. Exatamente. Então, assim, aqui é um exemplo da nossa inscrição dentro do Conselho. Nós escolhemos o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que é bem voltado para a realidade da MESP. E ao lado dessa inscrição, vocês podem ver que tem um cadastro do governo federal. Então, Mais 5 minutos agora. meu Deus, a execução desse serviço, ele não fica só pautado no meu município, ele é de conhecimento nacional. Por quê? Isso me dá direito a receber emenda parlamentar de deputados federais. Tá? Então, é uma sequência de informações, de inscrições, de processos que eu preciso ter para chegar a uma emenda, por exemplo. A inscrição em conselho, a gente pode se aprofundar isso em um outro momento, dá direito a receber os SEBAS, que dá isenções em várias outras situações, né? Então, o SEBAS, o Lions, eu trouxe algumas coisas aqui, vocês já executam muitas dessas coisas, né? Doações de pessoa, o IR, gente, é uma informação, como a Cirlei trouxe, bem importante, o quanto o município de vocês tem capacidade de recolher de imposto de renda. Quando a gente ficou sabendo dessa informação, aí que a gente começou a correr atrás do projeto. Hoje, Medianeira arrecada menos de 1,5 milhão, com capacidade de recolher muito mais. Então, assim, quantos projetos a gente pode estar desenvolvendo só dentro do município? Então, a gente também tem que ter esse conhecimento do município, né? Qual que é a nossa capacidade de imposto de renda? Então, de emendas parlamentares, a gente já comentou. Eu trouxe, vou passar para a última imagem, que aqui, essas imagens são as demandas que nós atendemos, públicos diversos, tá? Criança e adolescente com o projeto PAC, que é por doação de imposto de renda. Tem uma imagem que é dos nossos alunos surdos, tá? Uma imagem com os nossos idosos fazendo as atividades de pilates, dança, artesanato. Essa imagem de baixo é uma ação do Lions daqui, que é da Feijoada do Leão. Todos os anos a MESP é beneficiada com a Feijoada do Leão. E uma das ações que é executada é no final da feijoada, diversas famílias que a MESP atende são beneficiadas com a doação de algumas feijoadas. Então, assim, é extremamente justificável o projeto. O Lions abraçou a causa da MESP, porque a gente justificou muito bem qual que é o impacto dessas ações. Tem um impacto financeiro, que ajuda na manutenção da instituição, tem um impacto social, sabe? As famílias já estão até esperando, né, Sirlene? Toda feijoada, a família já fica esperando, porque ela sabe coisa, né? Que eu só, né, Karina, desculpa que a gente já está com o tempo aqui, né, esgotado. Todas essas fotos aí que a gente, né, que a Karina colocou, são todas de projetos que a gente foi atrás de captação de recursos através do imposto de renda. Tanto que eu fui num concurso que teve de instrução leonística, né, do Distrito Múltiplo, eu fiquei em 3º lugar, numa instrução leonística que eu escrevi, que foi justamente sobre a importância dos leões na comunidade em divulgar a destinação do imposto de renda para os fundos municipais. Isso faz uma enorme diferença na comunidade, na vida das pessoas. E, assim, né, a gente fez assim, uma apresentação rápida aqui, né, mas colocar assim, que é viável, sim, é possível a gente conseguir recursos para desenvolver as nossas atividades, agora pensando nos nossos clubes, né? Nos nossos clubes de serviço. Quando a Karina fala ali, né, de você já estar desenvolvendo um serviço para você buscar, eu creio, né, que é possível, sim, a gente, com amadurecimento, né, a gente desenvolver um serviço, um projeto, um programa semanal, numa parceria, de repente, com uma entidade, e a gente poder obter esses registros nos conselhos municipais e a gente estar apto para a gente buscar esses recursos a nível nacional, né, participar também dos projetos de destinação de imposto de renda. Karina, você quer complementar? Eu acho que já esgotou nosso tempo.
Na verdade, se a gente fosse falar, ficaria muitas horas. Mas a gente vai abrir, né, uma oficina prática aqui, sabe, companheiro, para o pessoal aqui da região, para a gente, né, elaborar realmente, vamos elaborar projetos aqui, vamos fazer oficina de elaboração. Ok, perfeito. Vamos ter outros momentos para completar isso. Eu só vou pedir o companheiro César está com a mão levantada. Então, no final da apresentação, companheiro, a gente vai abrir um espaço para fazer as perguntas. E antes de passar para o companheiro Eliano, eu quero só registrar e agradecer o ex-presidente do Conselho, Cláudio Rigo, que é o eterno presidente da Escola de Leonismo. Então, eu vou pedir, Cláudio, que no final você passe para o companheiro Valdir Micho fazer o encerramento. Então, o Cláudio também é coordenador da Escola de Leonismo e muitas vezes eu passo batido aqui, nem ouço ele. Mas então eu convido agora o companheiro Iliano para fazer a sua apresentação. Boa noite a todos, companheiro Iliano. Sou hoje representante também da LCIF, junto ao Distrito LD1. Quero parabenizar a companheira Rosana pela belíssima apresentação que fez. Não a conhecia pessoalmente, mas meus parabéns aí de coração. Conseguiu passar para nós muita técnica sobre o projeto. Também a Cirlei, a Karina, que são parceiras nossas aqui de Medianeira. Nós trabalhamos junto com o projeto da MESP, quando foi iniciado, começamos aí a ajudá-las também. Por isso, companheira Karina, que eu cedi parte do meu tempo para vocês, porque é um projeto por irmão. É um projeto aí que nós vimos ele crescer. Temos aqui na minha cidade 2 vizinhos. Nós fizemos já 2 projetos junto ao Hospital Provido, nosso hospital aqui, que atende basicamente aí nossa micro-região, em torno de 80 mil pessoas. Nós temos 42 mil habitantes em 2 vizinhos, 80 mil pessoas na nossa circunferência que atendemos. Então, quando começou a falar de projetos, olhei assim e falei, não, podemos estender um pouquinho mais com a Karina, porque a base é o mesmo nosso aqui na nossa divisão D2. Então, quando a gente fala de clube, falando um pouquinho também de LCIF, eu acho que um ponto essencial que a gente tem que prestar atenção é o engajamento do clube, da sociedade junto ao projeto. Porque, através desse engajamento, existe uma visibilidade. Ninguém vai financiar um projeto para ficar escondido atrás de uma cortina ou algo nesse sentido. Eu também vejo que a LCIF, no caso, no que fizemos parte hoje, também precisa da visibilidade. Por que visibilidade? Porque se a população, se a sociedade percebe que está sendo aplicado um valor e está voltando para a comunidade, automaticamente isso é recíproco. Quando a gente faz nossos eventos, automaticamente a sociedade vem apoiando também. Então, eu acredito que o engajamento e a visibilidade em qualquer um dos projetos, ele é um ponto fundamental. Tá dando bom som aí? Perfeito, está perfeito. Ótimo. Muitos clubes onde a gente passa, as pessoas perguntam, mas como que vocês conseguiram um projeto nessa envergadura, $100 mil, $150 mil, que esse ano está com $150 mil. Não é fácil a contrapartida. Mas o clube que é um clube pequeno, depende de começar com projetos, comece com projetos pequenos. Nós temos tantos recursos aí, mesmo falando de novo, mesmo na LCIF, nós temos aí a visão, diabetes, o meio ambiente, o jovem, o Léo, nós temos recursos que podem voltar também das nossas doações à LCIF. Quando a gente faz doação à LCIF, a gente pode resgatar 15% dessa doação, pode resgatar em forma de projeto. Eu tenho uma creche que o Lions Club apoia. Vou fazer o final de ano ali, o Papai Noel, o final de ano do Lions, da creche. Você consegue fazer um pedido e fazer voltar 15% da doação que você fez durante o ano, ou no acumulado. Então, tem muitos projetos que os clubes podem fazer. Mas o que eu vejo, assim, que muitos clubes estão um pouco parados. 5 minutos, companheiro. Muitos não querem se colocar à disposição. E dentro de cada clube temos que ter um representante de projetos. Daí vem a companheira Rosana, vem a companheira Cirlei, a companheira Karina, a companheira Eliano, o PDG Carlos, e todos nós para ajudar. Então, eu digo assim,
Vamos lá, pessoal, levem para os seus clubes a importância da visibilidade, a importância do engajamento para os projetos junto à sociedade. Então, não vou me estender, o meu tempo já foi cedido às companheiras, então, foi falado tudo sobre o projeto, mas é um tempo muito curto que nós temos para debater sobre esses assuntos. Me coloco à disposição, parabenizo ao PDG Carlos Silva por estar trazendo essa oportunidade para nós, ouvir um pouquinho de cada um de vocês, e me coloco à disposição. Parabéns a todos que estão engajados em trabalhar com projetos, porque não é fácil. Nós fizemos 2 em 2 anos, estou no 3º projeto. Não é fácil porque a gente encontra muitas barreiras principalmente na parte de quem vai assumir esse projeto. Querer fazer é fácil, mas quem vai assumir esse projeto? E como a companheira Rosane falou, passo a passo. Não adianta você pensar assim, vamos fazer um projeto? Vamos. E começar chutando para todos os lados. Tem que focar. Focar em tudo que a companheira Rosana falou. Eu acho que as melhores palavras dita e passo a passo foi dela. Meus parabéns, companheira Rosana. Conte comigo sempre. E todos vocês também. Muito obrigado por enquanto. Obrigado, companheiro Eliano. Suas breves, mas importantes palavras aí nesse evento. E eu, então, de imediato, convido o PDG Carlos Silva para fazer a sua apresentação, ele que idealizou esse projeto e sugeriu esse evento, e certamente a gente pode programar aí, encaixar na programação outros eventos aí para complementar essas informações. Carlos, é com você. Ok. Primeiramente, muito obrigado, João Santos. Mas um agradecimento muito especial e a explanação da companheira Rosane, da companheira Karina, da companheira Sirlei e do companheiro Eliano, não é? São informações pertinentes aí para que a gente se propõe ao longo desse ano de 2024, 2025 e quem sabe para frente ainda, né? Mas tem alguns detalhezinhos que os clubes eles precisam também estar antenados. Para fazer um projeto, o clube tem que estar com sua documentação em dia, não é? Então tem que estar com o CNPJ lá certinho, tem que estar com o estatuto já registrado, tem que ter as certidões negativas. Ou seja, quando você quer mostrar à comunidade quem você tem que estar perfeitamente nessas questões de documentação, não é? Mas diante disso também, numa conversa que nós tivemos, queria saber e colocar aí para o companheiro Carlos Eugênio, ver com o governador depois, a possibilidade de nós colocarmos um link no nosso site escrito Banco de Projetos. Por quê? Para que a gente possa ter ali os projetos já executados por clubes do Distrito LD1 e projetos já aprovados pelas nossas RGDs, para que a gente tenha ideia do que está já previsto, para que nós tenhamos ideia também de qual montante que está sendo distribuído à comunidade do Distrito LD1 referente a projetos. Então, eu queria depois deixar aí um pedido para o companheiro Carlos Eugênio, né? Trocar uma ideia com o companheiro governador, ver dessa possibilidade, ok? E não tenha dúvida, foi falado aí diante das conversas que nós tivemos, que se não tiver uma equipe boa, focada e também com boa dedicação, o projeto não sai, não é? Então, eu vejo que nós temos que dar uma identificação boa para os clubes na figura do GST. GST é serviços. Serviço significa também estar à frente de verificar a demanda de projetos na comunidade. Então, o GST forma ali dentro do seu clube uma equipe e que faça essa busca de prioridades, de necessidades, e depois dentro do clube, claro, vai ter alguém que vai fazer o projeto ou então vai pedir apoio a quem realmente tenha informações melhores. O que me chama a atenção também é uma questão aí que uma cidade como Medianeira tem 8 milhões, né, de impostos aí que pode ser utilizado na comunidade. Vamos buscar só 10% disso, né? Já pensou quanto que daria? Quantos projetos com 800 mil reais, né? Então não é difícil. O fato é que nós temos que primeiro conhecer, temos que aprender e depois fazer. Eu acredito que nós estamos em boas mãos
As pessoas que estão aí fazendo as falas são pessoas capacitadas. Eu tenho certeza que a companheira Cirlei vai buscar, já que ela é a coordenadora do nosso banco de projetos, né? Vai buscar essas pessoas para fazer um grupo específico, não é, para atender a necessidade dos clubes. E muito me agrada também, companheira Cirlei, esta oficina. Independente de escola de leonismo, ela pode ser feita, né, companheiro João Santos, especificamente para debater necessidades, dúvidas, o que nós podemos avaliar com os projetos de determinada cidade. O que a gente pretende com isso, né, em concordância com o governador, é fazer com que cada clube, né, esse ano leonístico, tenha indicação de um projeto, seja de US$ 5.000 até US$ 150.000, como o companheiro falou. Não importa a envergadura do projeto, importa que nós possamos colocar em visibilidade os projetos e, consequentemente, a visibilidade do Lions na nossa comunidade. A contrapartida disso é 15%, portanto, é um recurso que o clube também tem que ficar preparado. Né? Então, não é tudo bonito, né? Tem também algumas responsabilidades que os clubes têm que arcar. Então, diante disso, companheiro João Santos, a fala é muito superficial. Eu acredito que nós temos muitos participantes que gostariam de tirar suas dúvidas, mas vamos então deixar aí e mais tarde, quem sabe, a gente possa fazer mais algum comentário. Mas está muito bem, banco de projetos já é uma realidade do Distrito LD1, pode ter certeza disso. Obrigado, PDG Carlos Silva. Eu quero também, só antes de passar para o Carlos Eugênio, que levantou a mão, e quem quiser fazer uma pergunta ou complementar ou discutir algum tema aí relacionado a projetos, que levante a mão no sistema que daí fica na ordem, eu consigo chamar pela ordem que levantou a mão. Eu não sei se o companheiro Ali está aí, mas é bom lembrar que a Escola de Leonismo trabalha muito junto e é uma parte também do GLT, né? E o GLT do distrito é o companheiro, segundo vice-governador, companheiro Ali. Eu não sei se ele está presente, mas se Aqui, sim, tiver. companheiro. Estou aqui. Então, companheiro Ali, antes então, de passar para o Carlos Eugênio, eu gostaria só de rapidamente passar para você, porque a Escola de Leonismo, então, trabalha muito junto com a GLT. É a liderança do distrito LD1. Companheiro Ali. Tamo junto, companheiro Ali. Boa noite, PDG. Boa noite. Em nome do companheiro Carlos, eu dou meu boa noite a todos que estão aí, desde a companheira Rosane, nas suas explanações, as outras companheiras de Medianeira que eu não conhecia, o Iliano, próprio companheiro Carlos, companheiro Carlos Santos, vocês. Eu lembro muito bem da minha primeira participação em escola de leonismo, a primeira presencial lá em Instituto Penha. E desde lá bate-se na mesma tecla da necessidade, né? Principalmente do GLT, enfim, de todos os nossos meios e ferramentas que vamos ter dentro do movimento, estar unido e principalmente participativo. Eu hoje mesmo de plantão aqui, precisei, falei, é uma necessidade pessoal, eu tenho que participar, eu tenho que ouvir, eu tenho que aprender, principalmente sobre captação de recursos, porque nós sofremos muito aqui no Sudoeste com isso. Nós temos aqui um clube exemplar que conseguiu 2 vezes, pelo menos desde o período que eu estou representando alguma pasta dentro de Lions, que é o Lions Clube de Dois Vizinhos. Com exceção desse clube, os demais não alavancaram para elaborações de projetos. E é uma necessidade minha, não só como segundo vice-governador, mas como companheiro Leão, aprender nem que seja um pouquinho para estar repassando no GLT, para estar repassando nas RCC que nós estamos agendando agora, tanto na divisão D1 quanto D2, que eu irei participar com o companheiro Iliano, nosso presidente de região. Então, sim, é muito importante e quero transmitir essa mensagem ao maior número de pessoas possível que participe. É muito importante. E parabéns, tá? Foram tudo sucinto, foi muito rápido, eu fiquei bem surpreso. Fiquei muito surpreso com a qualidade da apresentação. Ela ficou compacta e ficou de excelente qualidade. Parabéns. Obrigado, companheiro Ali. Então, eu já passo de imediato para as perguntas aí, ou colocação. O companheiro Carlos Eugênio está na ordem.
Então, boa noite, né? Boa noite a todos que ainda não cumprimentei, principalmente os palestrantes aí que, para economizar tempo aí, eu nem preciso citar o nome, que foram maravilhosos todos eles. Mas respondendo aí a questão do companheiro Carlos Silva, eu informo que nós aqui da assessoria de informática do Distrito Múltiplo LD fez um trabalho em conjunto já o ano passado e até anos anteriores com o GST do Múltiplo. E nós criamos lá dentro, né, com ferramentas desenvolvidas aqui pela assessoria de informática, o banco de projetos do Distrito Múltiplo, em que todos os representantes dos distritos, dos clubes, podem interagir com o sistema e fazer online a descrição do projeto, usando exatamente a ferramenta que a companheira Rosane falou, que é o 5W mais 1H. O que, quando, onde, enfim, toda aquela história já conhecida, em que os clubes podem interagir com o sistema. Basta entrar no site do Distrito Múltiplo LD, que é multiplold.lions.org.br. Ali tem uma aba de projetos. E dentro da aba de projetos tem exatamente a parte aí do banco de projetos, em que daí a pessoa tem que fazer o registro, porque a divulgação desses projetos é uma coisa do clube, né? Então, o clube vai estar exposto, então precisa saber quem é que está escrevendo aquele projeto. Ele escreve exatamente o que foi o projeto, pode ser projeto já executado pelo clube, que tenha dado certo. Então, tem todas as ferramentas ali, que foi daí aprovada lá pelo GST, o companheiro Ari, lá de Londrina, né? Ari Schloesser, né? Que fizemos esse trabalho junto e está disponível a todos os clubes e aos participantes e coordenadores de projetos dos clubes. Então, era isso aí que eu queria dizer. Obrigado, companheiro Carlos. De imediato, então, eu convido o PDG João Almeida, que está na ordem aí, levantou a mão. Boa noite a todos, especialmente a coordenação aí da Escola de Leonismo, e a todas as palestrantes, ou palestrantes também, companheiro Eliano, pela apresentação. Realmente foi um trabalho bastante importante, vem calhar com os gostos da gente, né, em se aprofundar a respeito de projetos. Isso aí realmente fecha muito bem a vontade que a gente tem de aprender a trabalhar com projeto. E nós tivemos a questão de oportunidades, a gente vive de oportunidades. No dia 24 e 25 do mês que passou, tivemos em São Paulo, participando de um workshop sobre a missão 1.5, que é o crescimento leonístico. Esse é o grande projeto de Lajes Internacional, crescer em número de associados. É uma missão de todos os associados, independentemente do nível em que ele se encontra, em fazer o nosso movimento leonístico crescer. Precisamos chegar até 2027 a 1,5 milhão de associados. Pode ser que até possamos atingir essa meta bem antes. Vai depender muito da frente de trabalho que deve ser idealizada, organizada, da GMT, que no meu caso eu sou coordenador da GMT, que é o quadro associativo, junto com o GST, que está presente, que torna visível o nosso Lions, e GLT, que é a parte de liderança na preparação das pessoas que, porventura, venham aderir ao nosso movimento, que precisam se aprofundar efetivamente como é que funciona o Lions. E da parte da GET também, que é a extensão. Então, isso é uma grande frente de trabalho e nós precisamos trabalhar em conjunto. Então, eu aproveito esta oportunidade para convidar os presidentes de região, os presidentes de divisão, a estarem em sintonia conosco. Eu vou começar a conversar daqui para frente com cada um dos companheiros que eu citei aí, para buscar, para saber como é que está a situação dos clubes na sua região, na sua divisão,
e nós possamos, então, trabalhar em conjunto isso aí. Isso é um projeto, coloco aí para as companheiras, nos auxiliar, no sentido de a gente montar um grande projeto em cima da busca de associados, que a base do leonismo é o Lions, mas dentro do Lions está a razão de ser do Lions, que é o próprio associado. Então, nós precisamos crescer nesse sentido. Precisamos crescer em tipos de Lions Club. Pode ser especial, o tradicional, pode ser um Léo Lions. Então, nós temos que pensar em conjunto. E eu peço, então, às companheiras e o companheiro Iliano que se pronunciaram, que trouxeram essas belezas de palavras hoje aqui sobre o projeto, para nós termos um aporte e poder, então, avançar nesse sentido aí. Era isso que eu tinha a dizer, e parabéns, então, a todos. Muito obrigado. Obrigado, PDG João Almeida. Eu não tenho ninguém com a mão levantada no sistema, mas alguém gostaria de falar? Abra o microfone. A Sônia Misato está com a mão levantada. Agora sim, agora sim. Sônia. Tudo bem? Boa noite a todos. Sônia do Lions Clube de Curitiba Batel. Parabéns para os palestrantes. Eu acho que eu sou uma defensora do tema captação de recursos e projetos. Eu acho que a gente precisa trabalhar isso dentro do Lions, né? Estou trabalhando no meu projeto, que eu creio que nos próximos dias a gente vai ter a aprovação dele lá no CMDCA, que é o Conselho da Criança e Adolescente, para falar sobre segurança digital na educação para as crianças e para a comunidade escolar. E eu queria dizer o seguinte, que o projeto, que a formação que a Rosane está propondo fazer, né, está agendada para dia 21, agora de setembro, das 8h30 ao meio-dia, lá na Tuiuti. A gente colocou o link no chat. Então, quem tiver interesse, entra lá, faz o cadastro para participar. É presencial, tá bom? A princípio, né? É presencial e vai acontecer aqui na universidade. Mas quem tiver a oportunidade de vir e quiser participar, o link já está lá para inscrição. Tá ok? E parabéns. Obrigada. Obrigado, companheira Sônia. Então, se mais alguém quiser, enquanto isso, eu vou falar um pouquinho de imposto de renda. Eu faço um trabalho desde que estava em Medianeira, com relação à destinação para o imposto de renda. Eu quero dizer o seguinte, tem um estudo aí que é menos de 30% do imposto. As pessoas pagam para a Receita e não repassam os 6%, pelo menos os 6% lá do imposto de renda. Então, eu aqui faço um apelo. Nós temos até dezembro e agora prorroga até abril, até maio, na verdade, quando você entrega a declaração. Para o idoso e para a criança, você ainda tem até no dia da entrega da declaração para destinar aqueles 6%, 3% para o idoso e 3% para a criança, o imposto de renda. E tem muita gente que eu conheço que não fazem, ele paga o imposto ou poderia receber mais do imposto retido e não faz essa declaração. Então, eu todo ano faço esse cálculo, pago até dezembro e ainda em maio faço o rescaldo para destinar aí para os conselhos municipal e estadual da criança e do idoso. Então, esse é um apelo que eu faço para todo mundo. Doe para o seu município, para o estado, ou para algum município, quem sabe, né? Para o município de Medianeira, por que não, né? Se não tem no teu município, doe para um município do outro. Você pode doar para qualquer município do Brasil ou para qualquer estado do Brasil o teu imposto de renda. Então, companheiro Cláudio, na ordem aí, depois companheiro Ademir. Cláudio Rigo. Seu microfone. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nessa escola mais uma vez. Meus parabéns pelos apresentadores, fizeram uma síntese muito detalhada e esclarecedora de um tema que eu considero muito relevante e que, pela forma como foi apresentado, se conseguiu desmistificar essa palavra projeto. Quando eu fui governador, há mais de 20 anos, nós tentamos criar um banco de projeto. Carlos Eugênio deve se lembrar disso. E quando a gente falava em projeto, os leões saíam correndo, como se fosse correndo para se escapar do projeto, não para fazer projeto.
como se fosse algo assim de uma dificuldade, um problema muito grande para ser feito. E a gente vê que realmente, se não tiver de peito aberto, com vontade, com desejo, com disposição, com comprometimento, não se consegue levar avante os projetos. Então, parabéns pela iniciativa da gente fazer com que esse tema volte a ser palatável e desejado pelos companheiros para trabalhar nisso aí. Um outro ponto importante também, eu tenho aqui do lado da minha câmera um distintivo, um PIN que eu ganhei em louça, que foi feito pelo Lions Club de Campo Largo, e ali tem embaixo o meu lema do ano de governador, Leonismo Presente. Quando a gente pregava justamente isso que está sendo feito, que é a participação nos conselhos, para que a gente desse força e melhorasse a qualidade de decisão desses conselhos. E agora nós estamos de volta. Então, as apresentações foram muito boas, e com relação à LCIF, existe alguma coisa do foco da LCIF. Um ponto que eu destaco é o seguinte: nós temos conhecimento de 2 belíssimos projetos que foram encaminhados para a LCIF e não foram aprovados. O primeiro projeto foi lá no norte do Paraná, que visava equipar as sedes de um determinado número de APAES com energia solar. Não foi aprovado. E o segundo projeto que também não foi aprovado foi a substituição de uma máquina de produção de fraldas para idosos aqui do Pequeno Cotolengo, que o Batel tentou aprovar. E a gente, depois de apanhar bastante, entendeu que no DNA da LCIF, eles querem projetos que aumentem a produção de serviço, não que substituam serviços já existentes. Então, esse é um ponto que é importante quando se for pensar em elaborar projeto, né? Levar em consideração o seguinte: eles têm lá uma continha que diz qual é o número a maior de pessoas que vai ser atingido com esse projeto. Dependendo desse número, então, as coisas vão sair. Então, eram essas observações que eu desejava fazer e fiz, e vamos em frente. Parabéns, João Santos, pelo trabalho, ao companheiro PDG Carlos Silva também, pela iniciativa. Grande abraço a todos. Obrigado, ex-presidente do Conselho, Cláudio Rico. E eu convido, então, o companheiro Ademir Balena aí, para fazer uso da palavra. Seu microfone está fechado. Ouvindo agora? Perfeito, agora sim. Ok, acho que é um pequeno defeito no microfone aí, no fone de ouvidos, enfim, tirando ele então. Boa noite a todos. Apenas corroborar isso que o companheiro João Santos falou, e que também foi tema das palestrantes que antecederam, né? Já aproveitando para parabenizar todos aí que expuseram, ministraram aí os seus conhecimentos e compartilharam seus conhecimentos conosco hoje. Nessa questão da doação do imposto de renda, eu, como servidor da Receita Federal, sou conhecedor e também tenho batalhado e batalhei durante muitos anos fazendo essa sensibilização, trabalhando na agência da Receita Federal em Medianeira, e a gente avançou muito, né? Hoje temos essa destinação, essa retenção em Medianeira de cerca de 1,5 milhão, mas a gente partiu há poucos anos atrás de quase nada. Então, eu acho que os clubes podem se valer muito fazendo assim uma espécie de parceria, um trabalho conjunto com as associações de contabilistas aí nos seus municípios, nas suas regiões. Eu acho que a gente pode alavancar muito essa destinação, essa retenção do imposto de renda, para que fique nos municípios. Como já foi falado, então esse dinheiro deixa de ir lá para os cofres da União e fica já
no local. Nada impede, como foi também falado, que uma pessoa que não queira destinar para o seu município, destine para outro, enfim, escolhe, né, para quem quer fazer a doação. Mas aí, de novo, né, temos uma fonte bastante importante de recursos, né, sem desmerecer todas as outras, que essa é de fácil execução, só precisa ter um empenho aí, anualmente, na época principalmente da declaração, a gente fazer esse lembrete dentro dos clubes e junto à classe contábil, então. Muito obrigado. Obrigado, companheiro, pela contribuição. Eu convido a companheira, minha afilhada, Neuci. Benção, padrinho. Boa noite, pessoal. Parabéns, pessoal que fez a palestra aí, excelente, dicas muito sucintos e objetivos, muito bom. Eu e a Sônia Ana deve estar aí, nós respiramos projetos, né? Então, a gente vive nesse mundo de OSC, a gente está vivendo projetos, respirando projetos e conselhos. Então, acho que é super legal essa ideia de fazer também um trabalho sobre os conselhos. Mas eu queria oferecer um material dos nossos projetos aprovados no SEDECA, que são projetos que recolhem recursos do imposto de renda, para colocar à disposição do banco de projetos. Nós temos 2 que nós já executamos, então já passou por todo o processo de aprovação, já foi executado e já está em fase de prestação de contas, de finalização de prestação de contas, o outro está em fase final de execução, e um terceiro, que a gente acabou de pedir o resgate do recurso, nós estamos começando a execução. Então, nós temos projetos em todas as fases e temos um quarto que a gente acabou de colocar dentro do SEDECA para começar a arrecadar o dinheiro do imposto de renda. Então, se vocês quiserem, esses projetos são públicos, eles são todos divulgados no Diário Oficial, então não tem problema nenhum a gente colocar isso no banco de projetos para vocês, e vocês têm ali toda a estrutura dos projetos, de como eles são montados, como que eles são avaliados, e eu coloco à disposição aí os projetos da nossa OSC para vocês terem como exemplo. Se alguém quiser, pode me pedir, ou se o pessoal do Lions quiser colocar no banco de projetos também, a gente disponibiliza, tá? Em relação ao imposto de renda, o que o Ademir falou é muito importante. Eu acho que a gente tem um trabalho muito grande, a gente tem trabalhado muito com isso durante o ano todo, pedindo, né, a doação dos 6%, é muita vantagem para quem paga imposto de renda, mas também para quem restitui pode fazer a doação. E para quem doa no ano seguinte, deixa para doar depois do dia 27 de dezembro, só pode fazer 3%. Então, o interessante é que você faça esse ano a doação e coloque na declaração do ano que vem o comprovante que você consegue doar até 6%. O que é mais importante ainda é que você pode escolher não só o município, como o projeto que você está doando. Então, quando você vai fazer a seleção e gerar o seu boleto de doação, você escolhe qual é o fundo que você está doando e qual é o projeto vinculado àquele fundo. Então, você sabe para onde está indo o recurso. Se é uma instituição que você conhece, como muitos de vocês conhecem, a CRICA e outras várias instituições aí, Pequeno Cotelengo, todos os projetos que estão aprovados no banco de projetos, você vai lá e escolhe o projeto que você quer patrocinar com aquele seu recurso. Você sabe para onde está indo o dinheiro. Então, você não está dando o dinheiro para o município ou para o estado, no caso da CRICA, que são projetos do Fundo da Infância e da Adolescência Estadual. Mas você está dando para aquele projeto que você pode ir lá, você pode estar todo dia lá olhando o que está acontecendo com as crianças, como está sendo empregado o dinheiro. Então, fico à disposição aí. Muito obrigada. Obrigado, Neuci. Então, como última pergunta, eu convido o meu presidente, aí, presidente do Lions Batel, o companheiro Fernando Missato, e daí encerramos aí com a consideração final de cada apresentador, e aí eu passo para o Cláudio Rigo, que faz o encerramento da escola, e passa para o primeiro vice-governador. Fernando Missato. Certo, obrigado, companheiro. Não, eu só queria parabenizar as mulheres aí, dando show hoje aqui, falando do tema de projeto, né? Muito bacana ver isso aqui. E reforçando a mensagem do que foi dito hoje, e iniciando pela que a Neuci falou agora,
nessa onda que nós estamos vivendo de reforma tributária, em que todo o dinheiro vai para Brasília, com a reforma, eu acho que é um momento oportuno para a gente levantar essa bandeira mesmo, tá? Porque é uma maneira da gente reter o dinheiro em vez de mandar não só para pessoas, mas empresas, reforçar essa abordagem de renúncia fiscal para manter os recursos nas nossas regiões, tá? É muito oportuno a gente aperfeiçoar essa abordagem. Muito legal que o pessoal comentou que hoje dessa ideia de fazer oficina sobre cadastro nos conselhos, tá, pessoal? Isso é muito bacana. A gente, de certa forma, está apanhando aqui, aprendeu aqui durante esse ano, né, a forma e a importância de fazer o registro nos conselhos dos municípios. Existe uma documentação para isso, é bem importante. Acho bem legal essa ideia também. E reforçando o que o nosso PDG Carlos falou também, na ideia de organizar o clube para estar apto para captar recursos. Ao longo desse ano, o time aqui, liderado por outra mulher aqui, a Sônia Missato, trabalhando bastante aí na nossa reforma do nosso estatuto aqui também, para adequar o clube para captar recursos, tá? Então, eventualmente, a gente pode até pensar numa ideia de compartilhar esses conhecimentos e poder aperfeiçoar os clubes aqui de uma forma geral. Isso vai dar, de certa forma, mais potencializar a nossa capacidade de captação e se apropriar aí dos projetos, tá bom? Então, acho que essa mensagem eu queria fazer e parabenizar as mulheres aí, que realmente hoje foi um show para elas. Obrigado, pessoal. Obrigado, Missato. Antes, então, de passar para os apresentadores fazer suas considerações finais, quero pedir, companheiro Kleber, como vai fazer o encerramento? O Valdir, alguma questão ainda que gostaria de falar? Só para encerrar, agradecer mesmo, foi muito boa a escola, um aprendizado fora de série, e eu vou pegar a palavra do companheiro segundo VDG Ali. O projeto, fazer, ser aprovado e trabalhar projeto motiva o clube quando recebe, motiva os associados a ver aonde ele está, o que o clube faz, o que é Lions, né? E motiva a comunidade, que é o final quem mais ganha. Tá? E projeto trabalha com serviço. E serviço é o coração e a essência de Lions. Não tem outra forma. Lions nasceu com serviço. E agora somos contemplados com projetos e temos dinheiro, né? Além de várias formas de buscar projetos em diversos lugares, nós temos o nosso grande banco, a LCIF. Muito obrigado a todos aí, uma excelente escola, né? A gente conseguiria passar a noite toda aqui aprendendo e saboreando dessas palestras, desses palestrantes tão maravilhosos dessa noite. Obrigado aí. Ok, obrigado, companheiro governador. Então, eu convido, então, agora, pela ordem de apresentação, para fazer suas considerações finais. Peço que seja breve aí, mas convido, então, primeiro o companheiro Rosane para fazer suas considerações finais. Bom, eu agradeço a atenção de todos, de todas. 10 dicas realmente limita muito. Adorei as outras falas, porque puderam complementar coisas importantíssimas. Primeiro, ponto número 0, documentação fundamental. Outro ponto fundamental que a Karina colocou ali, quando eu coloquei até aquela orelha, na questão da justificativa, é toda a escuta necessária da comunidade, porque às vezes a gente pensa que sabe o que a comunidade quer, mas não é aquilo, e daí você só oferta e ela vai confundir você com o governo, não vai saber o que você vai aceitar, mas não vai dar o devido valor. E para encerrar, e a questão principalmente da destinação do imposto de renda, que também foi uma causa que a gente trabalhou nos últimos 14 anos, que é fundamental, porque no Paraná o valor se chegaria a uns 36 milhões de recursos que recentemente o Conselho Regional de Contabilidade falou. Então, é isso, é um processo que leva tempo e que eu acredito que seja super importante em qualquer momento a gente trazer cada vez mais companheiros para se trabalhar com instrumentos que garante ali um planejamento, um comprometimento, não esquecendo que é o antes, o durante e o depois, é o começo, o meio e fim, que tem que ter uma transparência de resultados, porque só assim, com credibilidade, é que a gente vai conseguir fazer muitos projetos e ter uma longevidade, que é o que todos esperam. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez, companheira Rosane. Companheira Cirlei, companheira Karine, suas considerações finais.
Então, só agradeço, né, a oportunidade de participar desse momento, né? Acho que é um momento muito importante para os nossos clubes, né? E está colocando também da importância nesse momento dos clubes estarem revendo a questão dos seus estatutos, né? Como eu falei anteriormente, a gente tem o estatuto geral, né? Mas nós conseguimos aqui no nosso clube formar uma comissão do estatuto, a gente se reunia semanalmente, onde a gente colocou as causas locais, as necessidades locais nesse estatuto, e ficou muito bom. Então, assim, eu acho que, de repente, até uma sugestão, PDG Carlos, de repente, uma escola de leonismo também para a reformulação dos estatutos dos clubes, né? Eu acho que seria, assim, um tema bem importante também. Karina não quer falar? Só agradecer aqui, né? Agradeço muito a Karina, sempre companheira, né? E dizer que a gente já está finalizando um projeto para apresentar à Fundação de Lions Internacional, né? Aprovado já pelos 2 clubes locais aqui de Medianeira, né? Já na próxima semana faremos a apresentação aos 2 clubes e já vamos levar para a governadoria para dar sequência. Mais um projeto que vai dar uma grande visibilidade para o Lions aqui na nossa comunidade. Obrigada a todos. Obrigado, Sirlei. Obrigado, Karina. Só lembrando, então, lá no programa da Escola de Leonismo, acho que tem 3 eventos lá que está destinado a alguma assessoria do distrito, que ainda não tem o tema. Então, se alguém quiser entrar lá, já está reservada a data, ele pode ir lá dizer, não, nesta data eu quero fazer uma apresentação sobre algum tema. Então, está à disposição lá. Companheiro Iliano, suas considerações finais. Show de bola. Tudo muito bom, excelente. Parabenizar a todos, então, né? Comentar assim, se dentro do teu clube, nós não tiver no teu clube uma pessoa capacitada para projetos, ou uma pessoa que se disponha a isso, vamos citar o exemplo da companheira Sirlei de Medianeira, fez uma ótima aquisição, a Karina, né? Então, vamos buscar Karinas para nossos clubes, né? Para ajudar a fortalecer. Então, obrigado pelo convite, por estar participando dessa escola de leonismo, e me coloco sempre à disposição aí no que for necessário, companheiro João, companheiro PDG Carlos, e todos que estão participando desse momento. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, companheiro Eliano. Nós do Batel também fizemos a mesma. Fomos lá buscar a companheira Rosane. Companheiro PDG Carlos Silva. Bom, nos resta, claro, fazer um agradecimento muito especial aí ao atendimento, ao convite que foi feito aos palestrantes, né? Muito bem explicado e direcionado, sucinto e objetivo. Eu só vejo assim que com uma dica, né, para que todos os clubes daqui para frente comecem a pensar na sua equipe de projetos, né, utilizando essas 10 dicas que foram aí mencionadas. A questão da oficina de projetos, ela pode, companheira Sirlei, ela pode ser identificada como buscar entendimento do projeto e também a regularização do clube. Fazer tudo como uma oficina, fazer um momento especial aí só, né? Eu já sei que nós teremos na próxima RGD um projeto de Medianeira, mas quem sabe nós possamos ter algum projeto menor, né, de algum clube que porventura está interessado e comece a andar na frente referente a essas dicas que receberam, né? E também informar a todos que fazer projeto não precisa só ser projeto com dinheiro, né? Pode ser projeto para uma entidade, uma empresa, uma comunidade, enfim. Nós temos que saber como, o que, para onde, o que custa, pode ser bem no final, né? Então, acho que como nós, clubes de serviço, temos que estar linkado com a necessidade da comunidade. E nem sempre é dinheiro, ok? Então, nesse sentido, eu só quero dizer, montem suas equipes e vamos fazer projeto. Muito obrigado, companheiro governador, pela presença, companheiro vice-governador Valdir Mirchel, companheiro Allen. Eu vejo, assim, que o prestígio sempre de uma boa live é isso. As autoridades leonísticas do futuro estando presente é a sequência das boas ideias. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Obrigado. E eu, então, encerro a minha apresentação e passo, então, para o diretor também da Escola de Leonismo, o companheiro PCC Cláudio Rigo, e aí eu peço que o companheiro Cláudio passe para o companheiro Valdir fazer o encerramento. Então, Cláudio, faz o encerramento, então, da Escola de Leonismo, e eu agradeço a presença de todos. Obrigado.
Microfone está fechado. É um prazer novamente falar com os companheiros e companheiras e destacar 2 pontos ainda a serem considerados. O primeiro é o seguinte: criou-se no distrito, criou-se no Lions, a ideia de que cada distrito poderia ter até dois projetos em estudo na LCIF, quando, na verdade, são 2 projetos por tipo de subsídio. Ou seja, nós podemos ter mais de 15 projetos caminhando paralelo, um ao lado do outro, a cada ano, a cada momento. Então, esse é um ponto que é importante. Não vamos aprovar agora o de Medianeira, não significa que resta a aprovação de só mais um subsídio. Existem mais 14, pelo menos, que podem ser aprovados. Então, esse é um ponto que é para ser esclarecido. Deixa eu ver se eu não me lembro mais do outro detalhe. Eu tinha mais um outro detalhe aqui para falar, mas acabou fugindo. Mas, olha, bom, o ponto é o seguinte: o que me alegra nesse presente momento é o sentimento de que nós estamos deixando de ser uma instituição amadorística para ser uma instituição mais técnica, uma instituição mais profissional, uma instituição com mais conteúdo em termos de gestão. E isso, para mim, é muito, muito gratificante, porque nós, saindo daquele amadorismo que sempre primou acontecer no Lions, a gente vai partir para situações muito mais fortes e de mais possibilidade de prestação de serviços comunitários e humanitários. Encerro, então, a minha fala e transmito ao nosso primeiro vice-governador, companheiro de Guarapuava, Michel. Muito obrigado a todos. Vocês estão me ouvindo? Tranquilo? Perfeito, companheiro. Perfeito. Tá, obrigado. Eu fico muito lisonjeado com essa função de poder encerrar esses trabalhos depois dessa reunião realmente profícua, maravilhosa, em que nós aprendemos muito sobre os projetos e que dão realmente um objetivo ao Lions Club. Muitas vezes nós não podemos esquecer que existem recursos, o que falta é ter projetos. É preciso realmente fazer projetos, elaborá-los e pedir recursos. Agradeço ao governador Kleber essa deferência de eu poder encerrar esses trabalhos. Ao companheiro João Santos pela condução dos trabalhos, ao PDG Carlos Silva e a todos que eu tive muita honra em reencontrá-los nessa live. Eu pediria a todos para que encerrássemos esses trabalhos com a oração pelo Brasil. Podem abrir os microfones e vamos, em conjunto, então, fazer a oração pelo Brasil. Pode ser? Ó Deus onipotente, princípio e fim de todas as coisas, de nós brasileiros, amor ao próximo, ao estudo e ao trabalho. Para que faz parte de nossa pátria, ordem, de grandeza. Vai, Senhor, destino do Brasil, assim seja. Boa noite. Boa noite.